Bem-vindo ao Mundo Livre. Imagine um político brasileiro que vocês conhecem muito, que tem um discurso muito forte de combate à criminalidade, que assume o poder, vira presidente e coloca tudo isso em prática. O que acontece? Acontece algo parecido com o que está acontecendo nas Filipinas, onde o presidente Rodrigo Duterte abriu a mão ali, deixou soltar os cachorros e está promovendo uma verdadeira limpeza no mau sentido relacionado a drogas, usuários de drogas e assim por diante. Para falar sobre isso está a Duda Teixeira e Vilma Grzinski, da Europa, por Skype. Vilma, o Duterte, ele pode mesmo ser comparado aí com certos políticos brasileiros aí que tem uma visão assim bem radical do que se deve fazer? Falando do Jair Bolsonaro, né? É que eu gosto de fazer isso porque você gosta também, então eu acabo fazendo um pouco, assim, de falar das pessoas sem citar o nome. Tem tantos que a gente poderia comparar, né? É verdade. Mas tem uma diferença, alguns pontos do discurso, deixa que eu chuto, tem que para pancada mesmo, é o único jeito, são parecidos, mas com uma diferença muito importante, Diogo, que é o Duterte, que fala coisas absolutamente espantosas, né? Já chamou o embaixador americano de gay, chamou a ONU de inúteis, que se continuarem molando ele vai sair, chamou os bispos, que as Filipinas são um país católico, os bispos, a Igreja Católica teve e continua tendo uma influência considerável, chamou os bispos de uma coisa que a gente não pode falar o que é, mas é fácil imaginar, e depois acrescentou que eram hipócritas. A diferença, Diogo, é muito importante, inclusive para a gente pensar por que um político assim chega ao poder e tem, no momento, 90% de apoio da opinião pública. Isso, obviamente, pode mudar, ele começou agora, tem alguns meses de mandato, mas ele já passou também pelo teste da realidade. Ele foi prefeito de Davao durante mais de 20 anos e, de alguma maneira, ele aplicou numa escala menor essa política que é, digamos, a política do Esquadrão da Morte, né? Porque, a polícia e grupos particulares estão praticamente liberados para matar traficantes e drogados. Mas a gente precisa pensar, Diogo, que por que ele foi eleito com muito menos, 30 e pouco, menos de 40% dos votos, e hoje tem 90% de apoio, de aprovação. Tem a ver com os 1.900 pessoas que foram mortas nessa limpeza que a polícia está promovendo? Tem a ver com a impotência dos cidadãos comuns quando são totalmente dominados pela criminalidade. É isso que acontece. Aparece o Salvador com essas propostas violentas e antidemocráticas, até quem apoia mais abertamente diz que não, que o país vive um momento de emergência e que em momentos assim você precisa tomar medidas de emergência. A gente sabe o que isso significa, né? Mas também tem que entender por que se chegou a isso. Isso daí é produto do sentimento de desamparo e impotência da população diante de uma criminalidade que as Filipinas são muito vulneráveis às drogas e a sensação mesmo de que o país estava completamente dominado pela corrupção, que não quer dizer que não continue, é um país de altíssimo nível
de corrupção e pelo crime, pelo tráfico, e que produz também os pequenos criminosos, porque você pode falar, um pobre coitado de um drogado que vive naquelas favelas, que é um país muito pobre, ele está sendo de várias maneiras vitimado, mas quando ele assalta para o cidadão que está passando ali para ir trabalhar, para comprar droga, ele está praticando um crime e está aumentando essa sensação terrível de vulnerabilidade da população. Por isso que a gente fica espantado com isso, como um homem assim pode ser eleito, e as respostas, a gente tem que ser um pouco mais sério do que dizer, olha, é simplesmente um maluco que chegou ao poder. Isso. Vilma, deixa eu mostrar primeiro o mapa, para a gente situar as Filipinas no mapa. Então aí está, as Filipinas no Oceano Pacífico, é um arquipélago, né? Perto da China, tem a China ali mais ao norte, do lado esquerdo a Indochina, né? Antiga Indochina, Laos, Vietnã e assim por diante, e abaixo a Indonésia. E nós vamos pedir para mostrar em seguida um vídeo, então, de uma reportagem que mostra essa limpeza, né? Essa ida da polícia às favelas, de casa em casa, perguntando de pessoas que eram usuárias de drogas e perguntando se já tinham parado, inquirindo e tal. Duda, pode comentar, Duda? A polícia tem feito diariamente essas incursões, nesse caso é uma favela, e já vai com uma lista prévia de quem são usuários ou traficantes de droga, e eles vão interrogando as pessoas. Seu marido, ele perguntou ali, seu marido ainda está usando droga? E a mulher toda acuada, não. Suando, frio ali, e outros moradores também vão ali denunciando usuários e tudo mais, né? Ele tem um homem com uma criança no colo e ele fala pro sujeito abrir a boca que ele quer ver se tem mesmo. A droga, no caso, é uma metanfetamina, um comprimido, né? E depois os policiais, eles são meio que forçados a fazer essas listas e depois até aumentar essas listas, né? E o policial, esse está sendo entrevistado, é uma matéria da Sky News, que ele pergunta, o que você faz se alguém resiste à prisão, alguma coisa assim. Ele fala, olha, a gente mata as pessoas, isso é uma ordem do Duterte, né? O discurso do Duterte é um pouco ambíguo, às vezes ele fala, olha, se tiver resistência violenta, a polícia está autorizada a matar. Mas também ele diz, olha, drogados, eu vou matar vocês todos, eu não estou nem aí para direitos humanos. Isso o Duterte fala. O Duterte. Uhum. E o Duterte também fala, e também ofereceu dinheiro e recompensa para outras pessoas, porque a maior parte das mortes não é da polícia, né? São esquadrões de civis em moto, geralmente, que vão e matam as pessoas, né? Quer dizer, na verdade ele criou um clima ali de pernicioso ali, né? De permitir que esse tipo de coisa aconteça, com as pessoas tendo a garantia de que provavelmente vão passar impunes. E ele assegurou essa impunidade, tá? Ele diz assim, olha, se você vê um drogado, pode ir lá e matar que eu vou proteger você depois, né? Então, realmente, ele criou uma situação de extrema violência e insegurança, e essa aprovação que a Dilma comentou de mais de 90% vem desse medo que ele provocou na população, né? A Dilma comentou dessa sensação, né, que os filipinos já tinham de insegurança, da polícia ser corrupta, a polícia não funcionar, tudo isso eu concordo, né? Mas eu acho que tem um pouco de uma sensação que realmente é baseada na realidade e outra parte que não, né? Se você olhar as estatísticas de criminalidade nas Filipinas, você vai ver que é um país normal, tá? Não existe uma onda enorme de homicídio. A taxa de homicídio nas Filipinas estava em 9 assassinatos por 100 mil habitantes, no Brasil é 3 vezes maior, né? E outras estatísticas de estupro, de roubo, tal, você vai ver que não é um país especial nesse sentido. Em relação ao uso de drogas,
Você vê que a principal droga é essa metanfetamina, que o policial vai atrás e pede para o cara abrir a boca para ver, é um comprimido, né? Mas a prevalência é um pouquinho superior aos Estados Unidos, mas, por exemplo, está abaixo da Austrália, né? E não existem muitas outras drogas ali, tá? Geralmente a metanfetamina e um pouco de maconha. Mas, assim, essa sensação é um pouco criada, quer dizer, o Duterte, ele criou um bode expiatório, né? Que é o usuário de drogas, ou o traficante, ou o que quer que seja, e ele está usando isso para, na verdade, ganhar muito poder, colocar o medo, né, nessa situação de pavor da população e ganhar essa popularidade, né? Duda, você falou de índices de criminalidade que não são tão altos, mas tem um índice que é alto nas Filipinas, que é assassinato de jornalistas. É o segundo país com maior mortes de jornalistas do mundo. Deve perder para você do jornalista ia passar por maus lençóis. O Duterte falou o seguinte: só porque você é jornalista não significa que você está livre de ser assassinado se você for um grande filho da p... Entendeu? Sim, Uma frase típica do Duterte, não é, Vilma? Ele chuta o pau da barraca, é violento, essa retórica violenta. Agora, vamos só lembrar, em momento algum, eu tenho a mais remota intenção de defender essas atitudes. Só a gente tem que colocar contra o pano de fundo da realidade. E a realidade é que ele falou antes da eleição que ele ia fazer tudo isso e está fazendo exatamente o que ele falou. E mesmo assim... E ele já tinha matado um monte de gente antes, né? Também. Como prefeito já tinha tido esse histórico, né? E ele também fez só aqueles números que você fala, vamos acreditar nisso? Quem está contando? Mas ele falou, deu 2 dias para que todos os drogados se entregassem, se identificassem e apareceram 600 mil pessoas, segundo os números que circulam nessa imprensa das Filipinas. Nem se sabe o que se vai fazer com essas 600 mil pessoas. Você não tem. Daí começa a falar, vão criar centros de recuperação que não existem. Obviamente. Agora, nessa cidade onde ele foi prefeito, quando apareceu, até antes mesmo dele ser eleito, provocou as reações de espanto que são normais diante desse discurso. E foram jornalistas independentes de outros países nessa cidade, e todo mundo, em todas as classes sociais, a reação a ele era muito positiva, até entre intelectuais, professores universitários, todo mundo falou, não, agora a gente se sente muito, muito seguro, se sente menos exposto, e o apoio, quer dizer, não é só um fenômeno passageiro de aparecer com um discurso violento, não, ele já tem uma história. Como isso vai dar, provavelmente não vai acabar em nada de bom, já não está tendo nada de bom. O panorama, no lugar onde ele foi prefeito, ele continua sendo popular. O que vai acontecer no plano nacional vai ver, a gente não acha que não vai ser nada bom. Agora, você estava falando sobre as Filipinas, Diogo. Tem gente que fala meio de brincadeira que as Filipinas parece que foi um pedaço da América Latina que se soltou e atravessou e foi parar no Pacífico por acaso. Isso é curioso. História de colonização, não é, Vilma? Colonização, mais de 300 anos de colonização espanhola, por isso que tem todos esses nomes espanhóis. Muitos também é um país de altíssimo, 80% são católicos.
E é curioso que a língua oficial é inglês e filipino, né? Tanto que o Duterte, quando dá entrevista, ele fala às vezes em inglês, às vezes em filipino. Todo mundo fala isso, esse mistura inglês com tagalog e algumas palavras em espanhol. É uma coisa muito interessante. Do discurso diário, mesmo com pessoas com nível de educação superior que fazem isso. Misturar essas linguagens é comum. Agora, só essa história específica das Filipinas, que comparam a um país latino-americano que foi parar no Pacífico, por acaso, porque tem essa... É um país com uma falta de evolução que fica muito evidente, não tem aquela engenhosidade, aquele impulso que faz aquela cultura do trabalho de outros países asiáticos, embora eles trabalhem pra caramba, sejam considerados... E também essa comparação com a América Latina, também porque tem mais de 10 milhões, acho que 12 milhões de filipinos que trabalham, na maioria como empregados domésticos, trabalham no exterior. Então, essa coisa de exportar mão de obra barata e essa gente toda que ela manda dinheiro para a família, inclusive, eles são muito valorizados, as mulheres principalmente, porque são adoráveis, gentis, tem toda uma doçura muito específica dos filipinos. Mas, quando você vai para Israel, por exemplo, não é, Vilma? Você vê Israel, obviamente, tem uma população idosa muito grande. Acho que só se vê filipinas cuidando dos velhinhos nas praças, né? São sempre cuidadoras filipinas, né? E em outros países do Oriente Médio, inclusive em países como a Arábia Saudita, onde as Filipinas não podem praticar a religião católica. Então, e trabalham assim durante décadas, sustentando as famílias. Então, é por isso que muitas vezes é feita essa comparação de um pedaço da América Latina, daquela América Latina que tem uma falha sistêmica no Pacífico, né, que é etnicamente mais próximo da Indonésia. Vilma, eu vou aproveitar que a gente está falando disso e mostrar um vídeo, porque o Duterte ele também é misógino, né? Ele tem uma atitude com as mulheres muito estranha. Tem dois vídeos. Um vídeo em que ele beija mulheres à força, eu acredito que seja durante a campanha, não é, Duda? As mulheres, agarra elas à força e beija elas à força, em público, na frente de todo mundo. E depois um episódio em que ele, numa entrevista coletiva, ele começa a fazer gracinhas, assobiar para a repórter que faz uma pergunta séria para ele. Pode mostrar as duas em sequência. Eles esconderam o rosto das moças, mas ele vai lá e agarra elas à força, né, Duda? Agarra e olha o detalhe, ele tem unhas compridas. Então você imagina um homem com unhas compridas te agarrando? E depois que ele beija... É uma imagem do inferno. Isso. É a imagem do inferno. Ele põe a linguinha pra fora depois que beija. Não, realmente. E as pessoas aplaudem, né? Tem essa também de que ele faz vários comentários. Olha lá, vamos só ver o... Sir, I'm here. Will you be giving them a deadline? Ele já faz uma gracinha, eu não entendi nada, mas ele faz uma gracinha. Assovia. Mr. President. Que ótimo, né? Aqui no Brasil é o seguinte, tem um MC aí que falou uma gracinha para uma repórter e se deu mal, né? Lá é o presidente, né, Duda? E sucessivamente ele faz esse tipo de coisa, né? Ele faz questão de se mostrar ali como um machão, um conquistador, né? E são vários comentários denigritórios, assim, né? Em relação às mulheres, né? E apesar disso, assim, tem feministas que apoiam ele, porque dizem, não, porque ele estava só brincando, sabe? Tipo assim, as coisas não são levadas a sério como deveriam ser levadas. Não, mas esse negócio de feminista defendendo
alguém que faz comentário machista, eu já conheço aqui no Brasil, eu já vi também. Não sei se você lembra quando o Lula teve aquelas gravações que mostravam o Lula fazendo piada sobre... Lembra, sim, Vilma? Sim. Fazendo comentários machistas, e aí de repente as feministas... Não, veja bem, é brincadeira e tal. Imagina se fosse, né? Porque os policiais estavam indo na casa dela, Exato. Então, ela ficou feliz porque chegaram os policiais. E vem aprovar essa tese da Vilma, que é um pedaço da América... Filipinas é um pedaço da América Latina. Que Vilma, tá confirmado, não é, Vilma? Vamos lembrar que a coisa mais bárbara de todas que ele falou, e pela qual depois ele pediu desculpas, foi o caso daquela... uma missionária australiana que trabalhava numa prisão, numa penitenciária, teve uma rebelião e ela foi violentada e assassinada por grupos de prisioneiros, e ele falou, não, mas ela era muito bonita, eles deviam ter deixado o prefeito ter feito isso primeiro. Uma monstruosidade. Bom, tem também o episódio da filha dele, né, que diz que foi violentada, e ele disse que a filha estava fazendo muito drama também, né? Que beleza. Então, é uma declaração atrás mais absurda que a outra. Que beleza. É o brucutu no poder, né? O brucutu no poder. Pois é, isso serve como um exemplo, né, para nós aqui. E com certeza o Duterte vai servir de tema para outros programas. Ele tem mais 6 anos no poder. Tem mais 6 anos, então... vão ter que fazer muito Mundo Livre sobre os absurdos do Duterte. Vilma, muito obrigado. Duda, obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.